Com que frequência paramos para considerar como nossos corpos são extraordinários? Essas máquinas complexas têm milhões de processos internos acontecendo a cada segundo, todos trabalhando juntos para nos manter vivos e bem. Desde nossa pele pode se regenerar para curar um corte de papel, até sobre qual é o músculo mais forte do corpo humano. E esses são alguns fatos curiosos sobre nosso corpo. O corpo humano é realmente um espécime incrível, não acredita? Dê uma olhada nesses 99 fatos curiosos, você ficará surpreso com o que aprenderá. Fala curiosos, bem-vindo ao canal Curiosidades Interessantes. A única parte do corpo que não tem suprimento sanguíneo é a córnea, ele recebe oxigênio diretamente do ar. O cérebro humano tem capacidade de memória, equivalente a mais de 4 terabytes em um disco rígido. Uma criança recém-nascida pode respirar e engolir ao mesmo tempo por até 7 meses. Seu crânio é composto de 29 ossos diferentes. Os impulsos nervosos enviados do cérebro se movem a uma velocidade de 274 km/h. Um único cérebro humano gera mais impulsos elétricos em um dia do que todos os telefones do mundo juntos. O corpo humano médio contém enxofre suficiente para matar todas as pulgas de um cachorro comum, carbono suficiente para fazer 900 lápis, potássio suficiente para disparar um canhão de brinquedo, gordura suficiente para fazer 7 barras de sabão e água suficiente para encher um barril de 50 litros. O coração humano bombeia 182 milhões de litros de sangue durante a vida média. 50 mil células em seu corpo morreram e foram substituídas por novas enquanto você lia esta frase. O embrião humano adquire impressões digitais dentro de 3 meses após a concepção. O coração das mulheres bate mais rápido que o dos homens. Um homem chamado Charles Osborne soluçou por um total de 68 anos. Os destros vivem, em média 9 anos a mais do que os canhotos. Cerca de 2/3 das pessoas inclinam a cabeça para a direita ao beijar. A pessoa média esquece 90% de seus sonhos. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos do corpo humano é de cerca de 100 mil quilômetros. Em média, a taxa de respiração de uma pessoa é 1/3 mais alta na primavera do que no outono. Ao final da vida de uma pessoa, ela consegue se lembrar, em média, de cerca de 150 trilhões de informações. Perdemos 80% do calor do nosso corpo pela cabeça. Quando você fica vermelho, seu estômago também fica vermelho. A sensação de sede ocorre quando a perda de água é igual a 1% do seu peso corporal, a perda de mais de 5% pode causar desmaios, e mais de 10% causa morte por desidratação. Pelo menos 700 enzimas estão ativas no corpo humano. Os seres humanos são as únicas coisas vivas que dormem de barriga para cima. A criança média de 4 anos faz 450 perguntas por dia. Não apenas os seres humanos, mas também os koalas têm impressões digitais exclusivas. Apenas 1% das bactérias podem fazer com que o corpo humano fique doente. Todos os vivos na Terra poderiam ser colocados confortavelmente em um cubo com lados de 1000 metros de comprimento. O nome científico do umbigo é o umbigo. Os dentes são a única parte do corpo humano que não pode se curar. Em média, uma pessoa precisa de 7 minutos para adormecer. Pessoas destras mastigam a maior parte da comida no lado direito da boca, enquanto as pessoas canhotas o fazem no lado esquerdo. Apenas 7% das pessoas são canhotas. A fragrância de maçãs e bananas pode ajudar uma pessoa a perder peso. Se crescesse por toda a vida, o comprimento do cabelo de alguém seria de cerca de 725 quilômetros. De todas as pessoas que podem mover as orelhas, apenas 1/3 delas consegue mover apenas uma orelha. Durante sua vida, uma pessoa engole acidentalmente 8 pequenas aranhas. O peso total da bactéria no corpo humano é de 2 quilos. 99% do cálcio contido no corpo humano está nos dentes. Os lábios humanos são centenas de vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos de uma pessoa. Um beijo aumenta o pulso de uma pessoa para 100 batimentos por minuto ou mais. A força total dos músculos mastigatórios em um lado da mandíbula é igual a 195 kg. Uma pessoa transmite 278 tipos diferentes de bactérias a outra pessoa quando a beija. Felizmente 95% deles não são prejudiciais.
Partenofobia é o medo de virgens. Se você coletasse todo o ferro contido no corpo humano, obteria apenas uma pequena engrenagem, grande o suficiente apenas para usar em seu relógio. Existem mais de 100 vírus diferentes que causam resfriados. Se alguém beijar outra pessoa por um determinado período de tempo, isso é muito mais eficaz em termos de higiene do que usar goma de mascar, pois normaliza o nível de acidez da cavidade oral. Os seres humanos são os únicos animais que podem desenhar linhas retas. A pele humana é completamente substituída cerca de 1000 vezes durante a vida de uma pessoa. Uma pessoa que fuma um maço de cigarros por dia está fazendo o equivalente a beber meia xícara de alcatrão por ano. As mulheres piscam cerca de 2 vezes menos do que os homens. Um beijo apaixonado causa as mesmas reações químicas no cérebro que o paraquedismo e o disparo de uma arma. Os homens são oficialmente classificados como anões se sua altura for inferior a 1,3 metros, enquanto para as mulheres a medida é de 1,2 metros. As unhas crescem cerca de 4 vezes mais rápido do que as unhas dos pés. Pessoas com olhos azuis são mais sensíveis à dor do que outras. Os impulsos nervosos no corpo humano se movem a cerca de 90 metros s. 100.000 reações químicas ocorrem no cérebro humano a cada segundo. Se um dos gêmeos idênticos não tiver um determinado dente, o outro gêmeo também não terá esse dente. A área de superfície dos pulmões humanos é aproximadamente igual à área de uma quadra de tênis. Os pelos faciais de um homem de cabelos loiros crescem mais rápido do que os de um homem de cabelos escuros. O músculo mais forte do corpo humano é a língua. O coração humano é aproximadamente igual ao tamanho do punho de uma pessoa. O coração de um adulto pesa 220 a 260 gramas. Ao nascer, existem 14 bilhões de células no cérebro humano. Esse número não aumenta ao longo da vida de uma pessoa. Após 25 anos o número de células cai em 100.000 todos os dias. Cerca de 70 células morrem no minuto que você leva para ler uma página de um livro. Após 40 anos o declínio do cérebro acelera acentuadamente. Após 50 anos os neurônios encolhem e o cérebro fica menor. Ao nascer, o corpo de uma criança é composto por cerca de 300 ossos, mas um adulto tem apenas 206. Seu pulmão direito pode expirar mais ar do que o esquerdo. Uma pessoa adulta realiza cerca de 23.000 inalações e exalações por dia. Existem cerca de 40.000 bactérias na boca humana. Cada um de nós tem cerca de 2.000 papilas gustativas. O olho humano pode distinguir 10 milhões de cores diferentes. O composto químico no corpo que causa a sensação de êxtase também está contido no chocolate. O coração humano bombeia sangue a tal pressão que seria capaz de elevar o sangue até o 4º andar de um prédio. Uma pessoa queima mais calorias quando está dormindo do que quando assiste TV. As crianças crescem mais rápido na primavera. Todos os anos, mais de 2 milhões de canhotos morrem devido aos erros que cometem ao usar máquinas projetadas para destros. Uma pessoa usa 17 músculos quando sorri e 43 quando franze a testa. A taxa de crescimento do cabelo de uma pessoa dobra durante um voo de avião. Se você ficasse trancado em uma sala completamente fechada, não morreria por falta de ar, mas por envenenamento por dióxido de carbono. Estatisticamente, apenas uma pessoa em 2 bilhões atinge a idade de 116 anos. Em média, uma pessoa diz 4.800 palavras em 24 horas. As retinas dentro do olho cobrem cerca de 650 metros quadrados e contêm 137 milhões de células sensíveis à luz, 130 milhões são para a visão em preto e branco, e 7 milhões são para ajudar você a ver em cores. Nossos olhos permanecem do mesmo tamanho que quando nascemos, mas nosso nariz e orelhas nunca param de crescer. De manhã, uma pessoa é cerca de 8 milímetros mais alta do que à noite. Os músculos que ajudam os olhos a focalizar completam cerca de 100.000 movimentos por dia. Para fazer os músculos das pernas fazerem a mesma quantidade de movimentos, você precisaria caminhar 80 quilômetros. A tosse equivale a uma carga explosiva de ar que se move a velocidades de até 60 milhas por hora. De acordo com pesquisadores alemães, o risco de ataque cardíaco é maior na segunda-feira do que em qualquer outro dia da semana. É impossível espirrar com os olhos abertos. As unhas encravadas são hereditárias.
Uma pessoa morreria mais rápido de falta total de sono do que de fome. A morte ocorreria após 10 dias sem dormir, enquanto que a fome levaria várias semanas. Fala curiosos! Gostou desses fatos fascinantes e curiosos sobre nosso corpo? Se gostou, se inscreva no canal e deixe um like e ative o sininho, para ver os próximos vídeos.